A coisa no milharal, o tratorista e a noite em que a fazenda foi aterrorizada. Dizem que naquela noite o milharal respirou fundo, como se a própria terra tivesse acordado com raiva. Foi ali, no meio daquela escuridão pesada, que o tratorista percebeu que não estava sozinho e que a fazenda inteira tinha virado o olho de mira para uma coisa que ninguém sabia explicar, mas que todo mundo sentiu na pele. Antes da história continuar, já fica o convite, viu? Se acomode, apague a luz, se tiver coragem, se inscreva no canal Uma Vez Me Contaram, ative o sininho e deixe o like para fortalecer. Assim, cada vez que um caso arretado desses aparecer, você fica sabendo na hora. Naquele tempo, a Fazenda Boa Esperança ainda fazia jus ao nome. Ficava ali, pros lados do interior do Piauí, depois de umas estradas de chão batido que levantavam poeira vermelha até a metade do céu. Quem chegava lá sentia primeiro o cheiro de capim molhado, esterco fresco e café passado na hora. Tinha galinha ciscando no terreiro, cachorro dormindo debaixo do pé de caju e um silêncio bom, quebrado só pelo mugido das vacas e pelo ronco distante de algum trator. Quem tomava conta de tudo era seu Laurentino, um cabra de meia-idade, bigode farto e chapéu de couro surrado, que o povo da região conhecia como homem sério, de palavra dura, mas coração mole. Morava na casa grande com a esposa, Dona Ritinha, e a neta, Ana, uma menina curiosa que vivia com o nariz enfiado entre as espigas de milho e as histórias dos mais velhos. E era ali, no meio daquele mundo de bicho, terra e planta, que trabalhava o tratorista da fazenda. João Arcanjo, o povo chamava só de João do Trator. João era um cabra magro, moreno do sol, mãos grossas, cabelo sempre cheio de poeira. Tinha aqueles olhos que viam longe, acostumados a medir o tempo pelas nuvens e pelas mudas de milho. Não falava muito, mas quando abria a boca, quase sempre vinha uma piada ou um dito antigo que fazia o pessoal da fazenda se acabar de rir. Naquele dia específico, no entanto, João não estava para graça. O sol já ia se deitando por trás dos morros, tingindo o céu de laranja e roxo, quando ele ainda se encontrava no meio do milharal, em cima do trator velho, amarelo desbotado, fazendo os últimos alinhamentos perto da cerca de arame farpado. Era a época de cuidar do terreno, ajeitar os espaços, preparar para a próxima chuva. O rádio pendurado no trator chiava uma sanfona longe, misturada com o crepitar dos insetos começando a tomar conta do fim de tarde. Só mais esse pedaço aqui e eu vou me embora, que já está na hora do café de Dona Ritinha, murmurou João, passando a mão suada na testa. O milharal cercava ele por todos os lados. Espigas altas, folhas secas arranhando umas nas outras, formando aquele barulho de sussurro que só quem já andou no meio de plantação à noite sabe como é. O vento corria por entre os pés de milho, fazendo um zunido fundo que às vezes parecia voz. O céu clareava menos a cada minuto. João desligou o trator, olhou para o horizonte, calculou o tempo. Mais 10 minutos e escurece de ver o rastro, não... pensou. Foi nessa hora que a lembrança de uma conversa antiga lhe veio na cabeça. Na cozinha da fazenda, num outro dia, seu José Bento, vaqueiro velho, tinha dito: "Ó, João, não se fia de milharal de noite, não. Depois que o sol vai embora, esse tipo de plantação parece que cresce olho." O povo daqui mais antigo dizia que tinha coisa que gostava de se esconder por entre as espigas, coisa que não era bicho nem gente. Naquele dia, João só riu, balançando a cabeça. "Vixe, seu Zé, o senhor é cheio de história, viu? O máximo que tem aqui é raposa querendo roubar uma galinha. Mas agora, parado ali no meio daquele mar de folhas estalando, ele lembrou com nitidez da expressão séria no rosto do velho vaqueiro e do jeito que Dona Ritinha, lavando o prato, fez o sinal da cruz quando ouviu a conversa, sem dizer nada. O vento deu uma engrossada. O rádio, do nada, chia mais forte
e morre num silêncio abrupto. João estranhou, pegou o aparelho, mexeu na antena, deu uns tapas de leve. "Ô, desgraça, justo agora!" resmungou. Nada. Só o silêncio do rádio e o suspiro do vento. Foi aí que apareceu o primeiro sinal, embora ele só fosse entender depois. Um bando de juritis, que sempre pousava ali pelo fim de tarde, levantou o voo de uma vez só, num desespero esbaforido, como se alguém tivesse passado correndo no meio delas. As asas bateram forte, um redemoinho de penas e gritos cortando o ar, sumindo em direção às árvores mais afastadas. João franziu a testa. "Que foi isso, hein?" O milharal, por um segundo, pareceu se aquietar. Nenhuma folha, nenhum inseto. Só o som do próprio coração de João batendo mais alto do que ele gostava de admitir. "Deixe mão de besteira, homem grande", sussurrou para si mesmo. Girou a chave do trator de novo. O motor tentou pegar 1, 2, 3 vezes. Tossiu, engasgou, apagou. João respirou fundo, apertou os olhos. "Ô João, tu fez revisão nesse trem semana passada. Vamos trabalhar." Tentou de novo. O motor, teimoso, deu um ronco mais alto, vibrou e, de repente, silenciou de vez. Um cheiro leve de diesel misturado com alguma coisa mais quente, metálica. Ele desligou a chave para não forçar. Deve ser a bateria ou vela, sei lá. Desceu devagar, sentindo o chão já começando a esfriar sob a botina. A noite cai rápido no interior. Um minutinho de distração e a claridade se despede sem avisar. O céu agora puxava para o azul escuro, com as primeiras estrelas acendendo feito velas no firmamento. João deu a volta no trator, levantou o capô, encostou a lanterna ali na beira, examinou mangueira, fio, conectores, tudo parecia normal. Mas a vontade de estar na cozinha, comendo bolo de milho e ouvindo Dona Ritinha resmungar do fogão, só aumenta quando a gente está no meio de um milharal silencioso e sem explicação para o que está vendo. De repente, ele ouviu. Não era o vento, não era bicho conhecido. Veio de longe, mas ao mesmo tempo parecia perto. Um arrastar, como se alguém passasse a mão pesada nas folhas de milho, abrindo caminho, numa linha reta. Não tinha o vai e vem de um animal procurando por onde ir. Era um barulho contínuo, determinado, como se alguma coisa soubesse exatamente para onde estava indo. Rash, rash. Cada folha que se dobrava parecia gemer. João se endireitou devagar, fechou o capô sem fazer barulho. Apagou a lanterna instintivamente. Ficou parado, só escutando. Rash. O som parou. O vento também. Por um instante a noite segurou o fôlego. Deve ser vaca ou algum moleque vindo aprontar. Tentou se convencer, mas no fundo ele sabia. Não era o passo pesado de vaca, nem a correria desengonçada de menino no meio da plantação. Tinha um compasso diferente. Tinha uma intenção. João limpou a garganta, forçando uma coragem que ele não sentia tanto assim. Oh, tem gente aí?" gritou, mas já arrependido de ter dado voz. O som demorou uns segundos que pareceram um século para responder. Rash. Agora, um pouco mais perto. Ele apertou a mão no bolso, sentindo o canivete velho que sempre carregava. Aquilo não ia resolver se fosse bicho grande demais, ou se não fosse bicho nenhum. As cigarras tinham calado. Nem um grilo, nem um sapo, nada. Aliás, você no lugar de João, ficaria parado ouvindo esse barulho ou já tinha corrido de volta para a fazenda faz tempo? Pensa aí. Na casa grande, enquanto isso, o clima era outro. Na varanda, seu Laurentino balançava na rede, olhando para o terreiro escurecendo. Esse João, viu? Disse que voltava antes do escuro, tá vendo a hora de passar da hora do café? Reclamou, mas sem muita raiva. Dona Ritinha vinha da cozinha, enxugando as mãos no avental. Homem, deixa o rapaz. Trator é bicho ruim, às vezes empaca. Você sabe disso.
Ela olhou para o terreiro meio inquieta. Mas é bom mesmo ele não demorar, que hoje o céu tá com cara de trovoada estranha. Ana, a neta, encostou na porta segurando uma caneca de alumínio com leite. Vó, a senhora ouviu o uivo que deu mais cedo. Parecia vir lá para os lados do milharal. Vixe, me deu um arrepio na espinha. Isso é cachorro do mato, menina, ou lobo-guará. Você vive escutando coisa onde não tem, disse seu Laurentino, ajeitando o chapéu. Mas a verdade é que até ele tinha sentido alguma coisa diferente no ar naquele dia. O vaqueiro velho, seu José Bento, estava no banco de madeira, perto da porta, afiando um facão pequeno. Ele não falava nada, só olhava de vez em quando para o lado do milharal com o senho franzido. "O senhor tá calado hoje, seu Zé", comentou Ana. "Parece até que viu assombração." Ele parou o movimento na lâmina, olhou devagar para a menina. "Assombração a gente não vê, menina. Assombração é que vê a gente." Fez uma pausa. "E hoje o vento tá conversando torto." Ana riu, meio com medo, meio achando graça. "O senhor fala cada coisa." Lá no fundo do terreiro, os cachorros começaram a latir, mas não era aquele latido debochado de quando passa alguém conhecido, nem a algazarra por qualquer besteira. Era um latido curto, nervoso, de alerta. "Oxi, o que foi agora?" perguntou Dona Ritinha, já se aproximando do batente. Os cachorros estavam todos virados para a mesma direção. E pro milharal, o latido subia e descia, até que, de repente, cortou seco. Silêncio. Ana sentiu a pele arrepiar. "Vô, cadê o barulho dos cachorros?" Ninguém respondeu de imediato. Lá no meio da plantação, João ainda estava com a mão no bolso apertando o canivete. O barulho tinha parado por completo. Nada de folhas arrastando, nada de passos, nada de coisa alguma. Apenas o pulso dele, ecoando nos ouvidos. Ele limpou a garganta de novo. "Se for alguém, aparece logo, que eu não tô pra brincadeira, não." Gritou, tentando botar autoridade na voz. O silêncio respondeu com uma ironia pesada. Então, bem ao lado, perto da cerca, veio outro som. Não era arrastar, era como um estalo, um peso grande pisando em galho seco. Mas ali não tinha galho, só terra fofa e raiz de milho. O som não fazia sentido. Crac. Depois outro, um pouco mais perto. Crac. João deu 2 passos para trás, encostando nas rodas do trator. Pensou rápido. Se fosse algum animal grande, seria melhor subir para o alto, usar o trator como abrigo. Se fosse gente... Bom, gente ele ainda achava que dava conta de conversar. Mas tinha alguma coisa no jeito daquela aproximação que não cheirava a gente. Ele encarou o corredor escuro entre 2 fileiras de milho. Era como um túnel de sombra, as folhas formando uma espécie de arco para cima, tampando o pouco de claridade do céu. Foi aí que ele viu. Lá na frente, bem no meio do corredor, as espigas começaram a se mexer. Não era o vento, porque o resto do milharal continuava parado. Era como se as plantas se afastassem sozinhas, abrindo espaço para alguma coisa passar no meio, e no fundo daquele vulto vegetal, 2 pontos. Não eram luzes. Eram reflexos. Como se 2 olhos estivessem pegando o pouco de brilho do céu e devolvendo num brilho meio amarelado, doentio. João sentiu a boca secar. Piscou. Os 2 pontos de luz continuavam lá, na mesma altura de alguém um pouco mais alto que um homem grande. Só que largos demais, sem formato direito, não dava para ver corpo, perna, braço, só a sugestão de um volume escuro e aqueles 2 pontos fixos, olhando direto para ele. Ele recuou mais um passo, esbarrou na lata de óleo que ficava na lateral do trator. A lata tombou, fazendo um tinido metálico que cortou o ar. Na mesma hora, os pontos de luz desapareceram. As folhas caíram de volta ao lugar, como se nada nunca tivesse passado ali. O vento voltou, tímido. João prendeu a respiração, esperando o barulho de volta, o arrastar, qualquer coisa. Mas o que veio foi outro som.
Um uivo distante, longo, que parecia vir do céu e da terra ao mesmo tempo. Não era cachorro, não era lobo, não era nada que ele conhecesse. Era um grito de bicho que não tinha nome. O tratorista sentiu as pernas bambas. Eu vou embora daqui, decidiu em voz alta para ver se convencia. Pegou a lanterna de novo, acendeu. O facho de luz varreu o milharal. Tudo parado. Apenas as folhas secas, imóveis. Nada de olho, nada de vulto. Ele deu a volta no trator, indo em direção à estrada de terra que levava de volta para a fazenda. O problema é que entre ele e a estrada tinha um bom pedaço de milharal. Normalmente, não era nada demais. Ele conhecia aquele caminho de olhos fechados, mas naquela noite, cada fileira de milho parecia esconder alguma coisa atrás. Besteira, João, besteira, repetia, como reza. Começou a andar, lanterna na frente, passos firmes. Cada vez que o pé chutava uma pedra ou pisava numa folha mais seca, o som soava alto demais. A certa altura, ele notou uma coisa curiosa. Toda vez que a lanterna apontava para frente, o som dos insetos diminuía. Quando ele virava para outra direção, o ruído voltava. Era como se a própria noite se encolhesse na frente dele, numa faixa estreita, acompanhando a luz. Ele trancou os dentes. Hoje tem coisa errada aqui. De repente, um cheiro estranho invadiu o ar. Não era cheiro de bicho nem de planta. Era um fedor de ferrugem molhada, misturada com algo doce demais, enjoativo, como fruta passada. Quanto mais ele andava, mais aquele cheiro parecia se aproximar, entrando pelas narinas e se alojando no fundo da garganta. Um arrepio passou por trás da nuca. Ele parou. Virou devagar a lanterna para o lado. Ali, a uns 3 passos, uma fileira de milho estava diferente das outras. As folhas estavam enegrecidas, como se tivessem sido queimadas por dentro, sem fogo. As espigas pendiam murchas, algumas estouradas, com o milho escorrendo num caldo escuro, quase preto. João quase deixou a lanterna cair. Meu Deus do céu! Ele se aproximou mais um pouco, contra a própria vontade, puxado pela curiosidade. Tocou de leve uma das folhas pretas. Era fria, úmida demais, como se tivesse sido lambida por alguma coisa. Perto da base dos pés de milho, o chão estava esquisito. A terra parecia remexida, com uns sulcos fundos, como se algo pesado tivesse passado arrastando, deixando uma marca sinuosa, larga, que se perdia para dentro da plantação. Ele ajoelhou, tentando enxergar melhor. Foi aí que um pingo caiu bem no seu ombro. Não era chuva. O céu estava limpo, sem uma nuvem. Ele passou a mão. Era um líquido grosso, pegajoso, escuro, com aquele mesmo cheiro de ferrugem. Olhou para cima. Entre as folhas do milho, bem no alto, alguma coisa brilhou, como se tivesse escorrido do que quer que estivesse ali, presa mais para cima. A lanterna tremeu na mão de João. Ele tentou focar, mas a luz dançou. O que ele viu não fez sentido imediato na cabeça dele. Era uma espécie de pele, um pedaço grande, aderido às folhas, como se alguma criatura tivesse se esfregado ali e deixado uma casca, um resto. Não era couro de boi, nem pele de cobra. Tinha um brilho viscoso, uma textura que lembrava tanto algo vivo quanto algo morto ao mesmo tempo. Mais um pingo caiu. Dessa vez, na ponta da bota. João deu um salto para trás, quase tropeçando. Chega! Gritou alto para espantar o medo. Virou as costas e começou a andar mais rápido. O coração disparado, a respiração curta. Foi quando ouviu, atrás de si, vindo da direção daquele milho preto, um estalo sequencial, como se várias hastes tivessem sido quebradas ao mesmo tempo. Depois, o arrastar voltou. Mas agora não era longe, não. Era logo ali, seguindo o mesmo caminho que ele fazia. João apertou o passo. A lanterna iluminava o chão, as folhas, pedaços de terra. O cheiro ficou mais forte, como se o que quer que fosse estivesse quase encostando nas costas dele. Ele não quis olhar para trás.
O milharal começou a clarear lá na frente. Ele viu a cerca, a estrada de terra, a luz fraca da varanda da fazenda, bem pequena no horizonte, mas ainda assim um fio de esperança. Só mais um pouco, só mais um pouco. Repetia, quase correndo. O barulho atrás dele ficou mais rápido também. O arrastar agora vinha acompanhando o ritmo da caminhada, ajustando o passo. Às vezes, parecia que tinha mais de um som, como se outras coisas tivessem se juntado no caminho. Faltando uns 4, 5 metros para ele sair do milharal, o barulho parou de novo, tão de repente quanto começou. João, pela primeira vez, não sabia se ficava feliz ou apavorado com o silêncio. Ele atravessou a última fileira de milho quase num salto, tropeçando num toco, saindo na beira da estrada de terra. O ar ali parecia mais leve, menos comprimido. O céu se abriu sobre a cabeça dele. Virou a lanterna e jogou o facho de luz de volta para o milharal, onde tinha acabado de passar. Nada. Só o muro verde de plantas, dançando de leve com o vento. Mas não era bem nada. No exato lugar onde ele tinha saído, bem na borda entre a plantação e a estrada, o chão mostrava uma marca que ele nunca tinha visto antes. Não era casco de cavalo, nem pegada de vaca, nem pisada de gente. Era um sulco profundo, como se algo pesado tivesse sido arrastado até ali e, na beira, se erguido de repente, deixando uma espécie de círculo, como a marca de uma pata, garra. Não dava para dizer. O tamanho, porém, dava. Era grande demais. João sentiu um gelo subir pelas costas. Recuou, sem tirar os olhos da marca. Foi quando, lá da varanda da casa grande, ele ouviu a voz fina da menina Ana, ecoando na noite. "João! É você, é?" Ele abriu a boca para responder, mas a voz não saiu na primeira tentativa. Teve que engolir seco, limpar a garganta. "Sou eu, menina!" gritou de volta. "Abre o portão aí!" Começou a andar mais rápido em direção à fazenda, sem virar de costas para o milharal. O portão era de madeira velha, rangia sempre que abria, fazendo um barulho conhecido, quase aconchegante. Quando Ana escancarou o portão, o facho da lanterna pegou o rosto dela por um instante. Olhos arregalados, curiosidade misturada com medo. "Vixe, João, você tá branco", ela comentou. "Parece que viu alma penada." Ele entrou, passou por ela, encostou o portão com pressa. "Depois eu explico. Tranca isso aí direito, menina. Põe o ferrolho." Ela estranhou. "Ué, mas nunca tranca esse portão assim." "Não, hoje vai trancar", ele falou num tom que não aceitava resposta. Ana puxou o ferrolho, o portão fez o estalo metálico. Aquele som foi como um pequeno conforto. Os cachorros, que antes tinham se calado, começaram a aparecer debaixo da escada do alpendre, de trás dos tonéis, das sombras. Mas, estranhamente, nenhum deles se aproximou do portão. Ficaram a uma certa distância, olhando para o milharal, com o rabo entre as pernas. Seu Laurentino apareceu na varanda de braços cruzados. "Ô, João, que demora foi essa, homem? Eu já estava quase mandando Zé Bento ir atrás de tu." João ainda respirava pesado. "O trator empacou, patrão." Ele olhou por cima do ombro para o milharal. "E aconteceu umas coisas lá no meio que eu mesmo não estou entendendo direito." Dona Ritinha veio logo atrás, segurando um pano de prato. "Aconteceu o quê, criatura?" João pensou por um instante se valia a pena contar tudo. Talvez fosse melhor dizer que tinha visto um bicho grande, um boi fugido, qualquer coisa mais simples. Mas o cheiro ainda estava impregnado nele, nas roupas, na pele, e aquela marca no chão, na saída do milharal, não ia sair da cabeça tão cedo. Ele olhou para o rosto dos três. Seu Laurentino sério, Dona Ritinha apreensiva, Ana curiosa demais da conta. "Lá no meio tem alguma coisa errada com o milho. Tem umas fileiras preta, como se tivesse apodrecido tudo de uma vez. E eu ouvi um barulho esquisito, vi..." Ele hesitou, lembrando dos 2 pontos de luz encarando por entre as espigas. "Vi uns trem que não sei se era bicho. O vaqueiro,
Seu José Bento, que estava mais atrás, levantou a cabeça devagar. Barulho como? Perguntou. João fez o esforço de reproduzir com a boca. Era assim, e imitou o arrastar nas folhas, e umas quebrada forte, como se alguém fosse abrindo caminho lá dentro. O velho vaqueiro fechou os olhos, por um breve momento, como quem confirma alguma coisa dentro da própria memória. Eu sabia, murmurou, quase para si. Ana ouviu. Sabia o quê, seu Zé? Ele demorou um pouco para responder. Quando falou, a voz veio mais baixa do que de costume. O povo antigo falava que, de tempos em tempos, aparece uma coisa que se engraça por um tipo de plantação. Às vezes é canavial, às vezes é roçado de feijão e às vezes é milharal. Eles diziam que quando o milho começa a ficar preto de uma hora para outra, sem praga, sem doença, é porque essa coisa passou por ali, marcando lugar. João engoliu em seco. O senhor está querendo dizer o quê, seu Zé? Que eu não estava sozinho lá, é isso? O velho encarou o tratorista, os olhos fundos e sérios. Eu tô querendo dizer que tu teve sorte de ter saído, porque quando essa coisa gosta de um lugar, ela não deixa ninguém sair fácil, não. Ana sentiu um arrepio percorrer os braços. Vô, ela chamou, se agarrando no braço de seu Laurentino. Isso é história para assustar, né? Tipo as que o senhor conta quando acaba a luz. Mas o avô não respondeu com um sorriso dessa vez. Ele olhava para o portão, para o milharal além, para o céu que agora parecia mais pesado. Lá ao fundo, um clarão rápido cortou o horizonte. Não era relâmpago comum. Veio sem trovão, sem anúncio. Um brilho branco, frio, que iluminou por um segundo a ponta das espigas lá longe. Nesse breve instante todos viram. Uma sombra alta, parada na beira do milharal, do lado de fora da cerca, bem no lugar onde João tinha visto a marca no chão. Não tinha forma definida, mas era grande e parecia curvada, como se estivesse observando a casa. A luz sumiu rápido, mergulhando tudo de novo na escuridão. Ana apertou o braço do avô. Vivô! O senhor viu aquilo? Dona Ritinha fez o sinal da cruz. João sentiu o pouco de cor que tinha voltado ao rosto desaparecer de novo. Seu Laurentino demorou alguns segundos para reagir. Quando falou, a voz era firme, mas baixa. Hoje ninguém mais sai de casa. Fecha a janela, a porta, tudo. Olhou para João. E você, meu filho, vai me contar com todos os detalhes o que foi que tu viu lá dentro desse milharal. Ele virou para o vaqueiro. E você, Zé Bento, vai me dizer tudo o que sabe dessas histórias de coisa em plantação, até a mais besta. Os cachorros, como se entendessem, começaram a rosnar baixinho, mas sem se aproximar do portão. A noite, do lado de fora da cerca, parecia ter encostado mais perto da fazenda, apertando o ar. E você teria coragem de olhar de novo para o milharal depois de ver uma sombra daquela parada do lado de fora, como se estivesse esperando o quê? Porque a verdade é que aquela era só a primeira vez que a fazenda sentia a presença da coisa no milharal. A pior parte ainda não tinha começado. A noite tinha um peso diferente. Não era só escuridão, era como se o breu tivesse corpo. Tivesse decidido sentar no telhado da casa grande e ficar ali, ouvindo a respiração de cada um. Depois do clarão estranho que iluminou a sombra parada na beira do milharal, ninguém falou alto por alguns minutos. Parecia que, se a palavra saísse em tom normal, ia chamar a atenção demais de alguma coisa lá fora. O primeiro a se mexer foi seu Laurentino. Ritinha, entra, fecha essa porta. Agora. A voz dele saiu seca sem enfeite. Dona Ritinha obedeceu. Encostou a folha da porta com força, passou a tramela de madeira, ainda por cima encaixou o ferro cruzado. Não era noite de confiança. Ana, com os olhos arregalados, ficou parada no meio da sala, olhando ora para o avô, ora para a janela, como se esperasse que a sombra se materializasse ali a qualquer momento.
Os cachorros rosnavam baixo no terreiro, andando de um lado para o outro, sem coragem de se aproximar mais da cerca. João do trator ainda sentia o cheiro de ferrugem impregnado nas narinas. Quanto mais lembrava da fileira de milho preto, mais arrepio dava. "Vamos todo mundo para dentro", decretou seu Laurentino. "Zé Bento, traz logo essas armas aí. Facão, espingarda, o que tiver. Não é para sair atirando à toa, não, mas também não é para ficar de peito aberto." O vaqueiro levantou com uma lentidão experiente, como quem já conhecia o tipo de noite que estava se armando. Pegou a espingarda encostada num canto da varanda, conferiu a munição com um gesto automático. O facão, que ele tinha passado o dia afiando, já estava no cinto. "Eu disse que o vento hoje estava conversando torto", murmurou quase num "eu avisei", sem orgulho. Entraram todos para a sala. A casa grande da fazenda Boa Esperança era simples, mas arrumada. Tinha uma mesa comprida de madeira no centro, daquelas marcadas por ano de uso, cadeira velha com um lado bambo, um quadro de São José pendurado torto na parede e um rádio antigo em cima de um aparador. As lâmpadas, ligadas num motorzinho a diesel, piscavam de vez em quando, chiando um pouquinho, como se também estivessem com medo. Dona Ritinha ficou de pé, braços cruzados, agarrada no pano de prato. "Eu não gostei desse clarão, Laurentino. Não era relâmpago. Não fez barulho nenhum", ela falou, mexendo no terço que carregava pendurado no pescoço. "Eu sei o que não era", respondeu o marido. "Sério. Não era coisa normal." Ana, sem se aguentar, puxou uma cadeira e sentou, apoiando os cotovelos na mesa. "Vô, o que é que o senhor acha que era?" A voz dela saiu num sussurro ansioso. Ele não respondeu de imediato. Foi até a janela. Puxou a cortina só um tanto, o suficiente para espiar sem ser visto. Lá fora, o terreiro estava iluminado pela luz amarela que escapava da casa. O portão de madeira parecia ainda mais frágil diante da imensidão escura do milharal ao fundo. Por um segundo, ele teve a impressão de que as espigas se mexiam todas no mesmo ritmo, como se estivessem respirando. Soltou a cortina, fechando o mundo de fora. "Antes dessa noite acabar, a gente vai descobrir", disse, enfim. "Mas não quero ninguém sozinho, nem no terreiro, nem em canto nenhum." "Entendido?" Todos assentiram. João continuava de pé perto da porta, como quem ainda não tinha chegado completamente. O corpo estava ali, mas a cabeça parecia presa entre as fileiras de milho, ouvindo-o arrastar de novo. "João!" chamou seu Laurentino, apontando para uma cadeira. "Senta aqui, homem. Me conta direito o que aconteceu." Ele puxou a cadeira, sentou com um certo peso, como se tivesse envelhecido uns anos naquele fim de tarde. "Eu fui terminar o alinhamento lá para os cantos da cerca", começou. "O trator empacou do nada. Rádio morreu. Aí começou um barulho no meio do milharal, como se alguém tivesse abrindo caminho, arrastando o corpo nas folhas. Não era bicho que eu conheço, não. Seu José Bento encostou a espingarda na parede ao lado, sem tirar os olhos de João. Era barulho corrido ou cadenciado? Quis saber. João pensou. Parecia cadenciado, como se desse um passo, arrastasse, desse outro, e assim por diante. Fez o gesto com a mão, acompanhando o ritmo. E não era leve. Eu escutava as folhas quebrando, como se fosse coisa pesada demais para passar ali no meio. Ana encolheu os ombros, arrepiada só de imaginar. "E os bichos?" perguntou o vaqueiro. "Mas estava tudo calado?" "Calado demais", respondeu João. "Nem grilo, nem nada. Até o vento parecia que prendia a respiração quando esse trem se mexia." Dona Ritinha fez o sinal da cruz pela terceira vez em poucos minutos. "Misericórdia." João continuou. "Aí eu vi." Ele hesitou, lembrando das duas luzes amarelas, encarando ele de dentro do corredor de milho.
Eu vi 2 pontos de brilho lá no fundo das fileiras. Não era olho de bicho que a gente conhece. Era parado demais, olhando direito para mim, no mesmo lugar. Não piscava. Ana se inclinou para frente. Mas dava para ver o corpo? Como era? Ele balançou a cabeça. É isso que é o pior. Passou a mão na cara, nervoso. Não dava para ver o corpo direito, não. Era como se a sombra fosse mais densa naquele pedaço. Só sei que era grande, mais alto do que qualquer pessoa daqui. E largo, sem forma certa. As plantas se afastavam para deixar aquilo passar. Foi aí que eu vi umas fileiras de milho tudo preto, estourado, pingando um trem grosso, escuro, com cheiro de ferro velho molhado. O silêncio se instalou na sala por alguns segundos. Do lado de fora, um cachorro latiu uma vez, como se quisesse lembrar que ainda estava ali, resistindo. Seu José Bento respirou fundo. Eu já escutei essa história antes, disse finalmente. Mas nunca pensei que fosse ver, dando as caras assim, tão perto. Todos se viraram para ele. Como assim, Zé? Perguntou seu Laurentino com a testa franzida. Não vinha com metade de causo, não. Se o senhor sabe de alguma coisa, é agora. O vaqueiro puxou a cadeira, arrastando no chão de cimento batido, e se sentou com um suspiro cansado. Olhou para os rostos atentos, para o terço na mão de Dona Ritinha, para os olhos arregalados da menina, para o semblante tenso de João. Ele coçou o queixo. Quando eu era novo, bem novo, meu pai trabalhava numa outra fazenda, pro lado de cada serra. Lá eles plantavam mais, era cana. E teve um ano... Ele ajeitou o chapéu como se fosse organizar melhor a lembrança. Teve um ano que começou a acontecer um negócio estranho. Umas leiras inteiras amanheciam secas, queimadas por dentro, sem praga, sem doença. O povo dizia que a terra tinha rejeitado aquele canto, mas os velhos falavam outra coisa. Ana arregalou ainda mais os olhos. O quê? Que quando a plantação cresce bonita demais, forte demais, chamando atenção, às vezes aparece uma coisa que resolve tomar gosto por ali. Eles chamavam de muitos nomes. Uns diziam a coisa do roçado, outros o arrastador, outros só ele. Nunca falavam alto para não chamar e descreviam do mesmo jeito que tu tá falando, João. Não tem forma certa, só um volume escuro, alto, largo, com uns olhos que não piscam, andando por entre as plantas como se fosse dono do lugar. O tratorista engoliu em seco. E o que essa coisa quer? Perguntou, num tom que misturava medo e raiva. Ninguém sabe direito, respondeu o vaqueiro. Alguns diziam que ela chupa a força das plantas. Outros diziam que ela gosta mesmo é da gente que cuida da plantação. Parece que tem raiva de quem mexe demais na terra, mas fez uma pausa significativa. Tem uma coisa que todos concordavam. Depois que ela escolhe um campo, ela não gosta de deixar ninguém sair fácil dali. A lâmpada deu mais uma piscada. O rádio que estava desligado chiou sozinho por um segundo, como se tivesse pegado uma frequência perdida no ar. Um chiado longo, seguido de um sopro que lembrou vagamente uma palavra incompreensível. Todos olharam para o aparelho. Laurentino! Chamou Ritinha, apertando mais o pano de prato. Quem ligou esse rádio? Ninguém. O bicho tá desligado faz tempo. Ele se levantou, foi até o aparelho, girou o botão, certificando que realmente estava no off. Deve ser interferência. Mas o jeito que ele falou não convencia nem a ele mesmo. O rádio parou, voltando ao silêncio pesado. Lá fora, um vento mais forte varreu o terreiro. As telhas do galpão rangeram. Alguma coisa bateu de leve na lateral da casa, como se alguém tivesse passado a mão devagar pelo reboco. Ana abraçou os próprios braços. Vó, a senhora sentiu. Parece que a casa até deu uma arrepiada. João olhou para a janela outra vez. E o senhor, seu Zé? O que é que o povo fazia nessa fazenda da cana quando essa coisa aparecia? Tinha reza? Tinha jeito de espantar? O vaqueiro pensou, olhando para o nada.
A única coisa que eu lembro direito é que numa das noites, meu pai mandou todo mundo ficar dentro de casa, igual tu fez agora, Laurentino. As mulheres e as crianças foram tudo para o quarto do fundo. Os homens ficaram na sala, vela acesa, alguns com terço na mão, outros com arma. O velho vaqueiro de lá dizia que o erro maior que alguém podia fazer era sair para enfrentar a coisa. Virou-se para o tratorista. Tu fez certo de ter vindo embora. Mas lá... insistiu João. Parou? A plantação voltou ao normal. Seu José Bento demorou a responder. Parou, disse por fim. Mas não foi de graça, não. Um trovão distante finalmente resmungou no horizonte sem que ninguém tivesse visto nuvens se formando. Ana se encolheu. Como assim não foi de graça? O vaqueiro suspirou. No dia seguinte, a pior noite, sumiu um boi. Nunca mais acharam, nem rastro, nem osso. Só ficaram umas marcas no chão, parecida com esse sulco que tu disse que viu hoje, João, e umas manchas escuras em umas canas. O povo dizia que aquilo era o pagamento para a coisa ir embora, mas ninguém sabe se foi isso mesmo ou se ela só cansou e se engraçou por outro canto. O silêncio caiu novamente. Cada palavra parecia virar uma pedrinha no estômago de quem ouvia. Seu Laurentino passou a mão no rosto, cansado. Então você está me dizendo que tem uma coisa dessa rondando meu milharal agora? Perguntou, mais para confirmar o absurdo da situação. Eu estou dizendo que tem alguma coisa errada demais ali, respondeu o vaqueiro. E que essa noite não é noite comum. Como se quisesse participar da conversa, o vento deu outro empurrão na casa. Uma janela, mal fechada, bateu na lateral com um estrondo. Vixe, eu esqueci a janela do quarto aberto, exclamou Ana se levantando. Ninguém vai sozinho, cortou o avô levantando a mão. Vai você e João, rápido, fecha tudo e volta. E leva a lanterna. O tratorista pegou a lanterna que tinha trazido do campo, agora pendurada num prego na parede. Testou o feixe de luz. Funcionava bem, apesar de vez ou outra dar umas falhadas. Bora, menina, chamou. Foram juntos pelo corredor. A casa, que de dia parecia tão familiar ali, naquela hora, tinha canto demais, sombra demais. O quarto de Ana era o do fundo, com uma janela que dava para o curral e, mais além, para uma parte do milharal. Quando eles entraram, a cortina de pano simples balançava com o vento que entrava pela fresta. Ana se aproximou devagar, sentindo o coração bater na garganta. Deixa eu... começou a dizer. João passou na frente. Deixa que eu fecho. Tentou sorrir, mas o sorriso não veio. Ele segurou a janela para puxar e, por um impulso teimoso, olhou lá para fora primeiro. O curral estava meio às escuras, iluminado só por um resto de claridade da casa. As vacas estavam todas encurraladas num canto, amontoadas, as orelhas em pé, como se quisessem atravessar a cerca de madeira a qualquer custo. Nenhuma ruminava tranquila, como de costume. Os olhos grandes refletiam ansiedade. Mais além, na beira do milharal, algo chamava a atenção. Não era luz, não era sombra. Era um pedaço do escuro que parecia ter engrossado, acumulado num ponto só. João estreitou os olhos. Foi aí que, no meio desse escuro mais denso, 2 pontinhos amarelados surgiram, do tamanho de uma moeda pequena, na mesma altura que antes. Os olhos, de novo, fixos na direção da casa. João prendeu o ar. A sensação era clara demais. Aquilo não estava só lá fora. Estava olhando de volta, medindo a distância, contando janela, porta, parede. Ana, sem ver, perguntou atrás dele. Tá vendo alguma coisa, João? Ele tomou um susto com a voz dela tão perto. Tô vendo que essa janela não devia era ficar aberta, nunca, respondeu, puxando a madeira de uma vez, fazendo o fecho bater. A cortina parou de balançar. Vi só o curral, as vacas tão meio agitada, mas é por causa da ventania,
completou, mentindo pela metade para não botar mais medo na menina. Ela mordeu o lábio, desconfiada, mas não insistiu. Quando estavam voltando pelo corredor, uma lâmpada na parede deu uma piscada mais forte, depois apagou. O resto da casa acompanhou, uma por uma. O ronco do motorzinho de luz lá fora, que até então servia de fundo para a conversa, morreu num suspiro engasgado. Escuridão total. «Oxente!» gritou Dona Ritinha lá da sala. «Laurentino, a luz!» «É o motor», respondeu ele, tentando tatear até a gaveta das velas. «Deve ter apagado. João, vê lá fora.» «Não, ninguém sai», corrigiu no mesmo instante. O silêncio que tomou o lugar do motor deu a impressão de que a noite tinha entrado, de vez, pela casa. Ana segurou no braço de João, forte. «Eu não tô gostando nada disso», sussurrou. O cheiro de querosene logo preencheu o ar quando Dona Ritinha acendeu a primeira lamparina na sala. A chama tremia, projetando sombras dançantes nas paredes. «Pronto, ninguém morre no escuro, não», ela disse, tentando fazer graça, mas a voz saiu trêmula. Seu Laurentino trouxe mais 2 velas, distribuindo pela mesa. «A gente amanheceu nesse mundo, Ritinha. Vai amanhecer de novo». Ele falou como quem estava tanto encorajando a esposa quanto a si mesmo. Seu José Bento, no entanto, continuava com a expressão pesada. «Eu não gosto quando luz acaba do nada», comentou. «Essas coisas se aproveita, fica mais à vontade». Um som estranho veio do lado de fora, perto do telhado. Não era passo de gente, nem de gato, nem de galinha. Era como se algo estivesse escorregando pelas telhas, raspando, procurando um lugar para parar. Rap, rap. Os rostos se viraram todos para cima. Ana apertou ainda mais o braço de João. «Tem coisa em cima da casa», murmurou quase sem voz. O tratorista arregalou os olhos, acompanhando o som com a cabeça. O peso parecia se deslocar devagar, ora indo na direção do quarto, ora da sala, ora do cômodo onde guardavam o mantimento. As vacas, lá fora, berraram de repente, num coro desesperado. Um dos cachorros começou a uivar, longo, arranhando a alma de quem ouvia. «Puta que pariu!» escapou da boca de João sem ele conseguir se segurar. «João!» repreendeu automaticamente Dona Ritinha, mesmo naquele clima. «Olha a boca!» Mas até ela sabia que aquela hora não era dia de poliçar jeito de falar. O som no telhado parou bem em cima da sala. Um estalo mais forte fez uma das telhas ranger. Por um momento pareceu que o peso ia ceder, despencar lá dentro. Nada. Só o silêncio grosso. Ana não aguentou. «Vô, e se essa coisa entrar pelo telhado?» Seu Laurentino não tinha a resposta pronta. Ele encarou o teto, depois olhou para o retrato de São José na parede, depois para o rosto da neta. «Enquanto tiver gente aqui dentro, a casa tá de pé», falou. «A gente não tá sozinho, não». O rádio, desligado, chiou de novo. Dessa vez, a estática veio acompanhada de um som mais nítido, como se uma voz distante tentasse atravessar o ruído. «Oh! Oh!» Era quase um chamado, repetindo num eco arranhado. «Ana! Ana!» A menina congelou na cadeira. «Vó!» sussurrou. «Vó, foi meu nome, não foi?» O tratorista olhou rápido para o rádio, depois para a menina, depois para o rádio de novo. Seu José Bento levantou a mão num gesto brusco. «Ninguém responde». A voz dele veio firme. «Seja o que for, não responde». O som continuou, mais arranhado. «Ana, vem cá». Era a voz de uma mulher, doce, arrastada e, para piorar, parecida demais com outra voz que a menina conhecia. Ana levou a mão à boca. Parece mamãe», murmurou, com os olhos marejando. Dona Ritinha sentiu o coração apertar. A mãe de Ana tinha morrido fazia uns anos, num parto complicado. A lembrança ainda era ferida aberta. «Isso não é ela, minha filha»,
disse, se aproximando e abraçando a neta de lado. É coisa ruim imitando. Fica quietinha. O rádio chiava, insistente. Seu Laurentino, sem pensar muito, pegou o aparelho com certa brusquidão. Tirou o cabo da tomada, mesmo sabendo que ele já estava desligado. O som continuou por um segundo. Depois morreu, como se alguém tivesse sido cortado no meio da frase. Silêncio. Lá em cima, o peso no telhado fez um movimento mais rápido, como se tivesse se irritado. Rap, crack. Um pedaço de reboco caiu do teto, esfarelando em cima da mesa. Eu tô achando que essa coisa tá tentando conversar, disse José Bento sério. E quanto mais a gente dá ouvidos, mais ela se aproxima. João se levantou. Conversar comigo? Ela não conversa, não. Foi até a porta, encostou o ouvido na madeira. Do lado de fora, nenhum som de passo. Apenas o vento, agora mais contido, como se estivesse respeitando o espaço de outro dono naquela noite. Subitamente, algo bateu na porta. Não foi pancada forte de quem quer arrombar. Foi um bater ritmado, educado até, como se alguém tivesse levantado a mão e pedido toque, toque, toque. 3 batidas certinhas. Ana engoliu em seco. Vô, chamou. Seu Laurentino apontou para o tratorista e para o vaqueiro. Fica cada um de um lado. Não abre. Não, nem que seja conhecido. Eles se posicionaram. João de um lado da porta com o canivete apertado na mão, sabendo que era pouco, mas era alguma coisa. José Bento do outro, segurando a espingarda, mas com o cano baixo ainda sem apontar. As batidas se repetiram. Toque, toque, toque. Quem é? Perguntou o seu Laurentino, tentando manter a voz firme. Do lado de fora, uma voz respondeu. Abra aqui. Seu Laurentino, é o Chico, aquele que veio vender sal mineral semana passada. O senhor lembra de mim? A voz era calma, conhecida. Todos lembravam de Chico. Tinha sido mesmo na semana anterior. Um homem magro, brincalhão, conversa solta. Ana, por um segundo, respirou aliviada. Vô, é só o homem do sal. Deixa ele entrar, coitado. Mas José Bento franziu o senho. Chico não ia voltar a essa hora, nem passando por aqui sozinho no meio desse escurão, murmurou. João concordou com a cabeça. E ele nunca chamava o senhor de seu Laurentino, era só Laurentino, patrão, lembrou. Lá fora, a voz insistiu, dessa vez um pouco mais impaciente. Abra logo, homem. Aqui fora tá perigoso demais, você sabe. Eu tô sozinho na estrada. Me dê abrigo. O vaqueiro levantou o queixo, olhando para a porta como se pudesse ver através da madeira. Se é ele mesmo, falou alto. Então responde. Quantas sacas de sal o senhor deixou aqui semana passada? Houve um silêncio breve, do lado de fora. Curto demais para quem realmente estivesse tentando lembrar. Uai! A voz respondeu. Foram umas 10 ou 12. Eu não lembro direito, meu senhor. José Bento sorriu de lado, sem humor. Foram 7, e ele ainda disse que era número de sorte. E virando-se para os outros, completou num sussurro. Não é ele, não. As batidas voltaram, agora um pouco mais fortes. Toque, toque, toque. A voz do Chico se alterou, como se tivesse esquecido de fingir completamente. Abra, Laurentino, disse, arrastando as sílabas. Eu vi seu tratorista no meio do milharal hoje. Ele viu também. Vocês estão devendo visita? Ana tapou os ouvidos num impulso. João fechou os olhos por um instante, arrependido de cada segundo que tinha demorado a sair de lá. Dona Ritinha, agarrada no terço, começou a rezar alto, sem cerimônia, palavras atropeladas, pedindo proteção para casa, para os bichos, para a plantação. O peso no telhado se mexeu de novo. Dessa vez, parecia querer acompanhar a voz na porta, cercando por cima e por frente. Seu Laurentino tomou uma decisão. Aqui ninguém entra hoje, disse num tom que não era de pedido. Nem vivo, nem morto, nem conhecido, nem desconhecido. Se for gente mesmo, que me perdoe, mas eu não abro essa porta.
Do lado de fora, a voz riu. Uma risada seca, estranha, que desmanchou no meio, como se não conseguisse manter o formato de algo humano por muito tempo. Depois da risada, nada. Nem batida, nem passo, nem vento. José Bento se virou devagar, encarando todos. Agora, ela sabe que a gente sabe que não é gente. A frase saiu embaraçada, mas o sentido era claro. João respirava pesado. E o que é que acontece agora, seu Zé? O vaqueiro segurou o cabo do facão como se tirasse força dali. Agora ela vai tentar por outro lado. Como para confirmar as palavras, um barulho diferente veio do quintal dos fundos. Não era no portão nem no telhado. Era mais pro lado do galpão de mantimento, onde guardavam milho ensacado, feijão, saco de ração. Um arrastar intenso, um suque-suque no chão, como se algo muito pesado estivesse se esfregando ali, rodeando o depósito. As vacas berraram de novo, num coro ainda mais desesperado. O milho ensacado, sussurrou João. Ela tá indo atrás do milho. Seu Laurentino apertou os olhos. O título da fazenda, Boa Esperança, pareceu por um momento uma ironia cruel. Do lado de fora, no escuro do quintal, algo se encostou na parede do galpão, fazendo o barro rachar num ponto. Um som de coisas se deslocando veio lá de dentro, como se alguns sacos tivessem sido arrastados sozinhos. A cada segundo, a certeza aumentava. A fazenda, naquela noite, não era mais só deles. Era também da coisa no milharal. E o pior é que ela ainda estava só começando a brincar. O barulho no galpão parecia vir de baixo da terra. Às vezes era arrastar, às vezes era estalo, às vezes parecia um monte de saco sendo puxado de uma vez só. A cada movimento mais forte, algum prego reclamava, alguma tábua gemia, como se a madeira estivesse velha demais para aguentar o peso do que quer que estivesse rondando lá fora. Na sala, o ar estava quente, pesado de querosene, medo e reza. As lamparinas projetavam sombras tortas nas paredes e o rosto de cada um parecia mais magro, mais pálido, como se a noite estivesse chupando cor. Ela tá mexendo no milho ensacado, murmurou João, sem perceber que tinha falado em voz alta. Seu José Bento confirmou com um aceno curto de cabeça. Primeiro, marca o campo. Depois, mexe na colheita. É assim que esses causos sempre começam. Ana se encolheu mais no colo de Dona Ritinha. A menina já não parecia só com medo. Parecia também zangada, como se fosse injusto aquele tipo de coisa acontecer justo ali, na fazenda que ela conhecia desde que nascera. Vô, ela chamou baixinho. Por que essas coisas vêm logo no lugar da gente? Tem tanta terra nesse mundo? Laurentino passou a mão no cabelo grisalho, como se procurasse resposta ali. Porque aqui tem vida, menina, falou simples. Onde tem bicho, planta, gente, fé, sempre tem coisa que vem querer provar se o povo aguenta. Do lado de fora, um baque mais forte fez tremer os copos na cristaleira. Alguma coisa tinha sido derrubada no galpão. João se levantou meio impulso. Se esse bicho derrubar tudo, a gente perde metade da safra. A voz saiu aflita, mas também com um fundo de raiva. Tem milho ali que foi plantado com suor, com calo na mão. Seu José Bento levantou a mão, mandando ele ficar. E tem gente aqui dentro que não se compra de novo, João. Safra, a gente planta outra. Tu, Ritinha, Ana... Ele apontou um a um. Isso não tem segunda safra, não. O tratorista respirou fundo, sentando de novo. Tá certo, tá certo. O barulho continuava. Era como se a coisa estivesse dando volta no galpão, escolhendo por onde começar. Às vezes, o som ficava mais forte numa parede, depois se afastava, depois voltava do outro lado. O vaqueiro ouvia tudo de cabeça baixa, como quem contasse os passos de um inimigo antigo. Na fazenda da cana, que eu falei, retomou quebrando um pouco o silêncio. Teve uma hora que o velho vaqueiro de lá levantou e fez um negócio que eu nunca esqueci. Todos olharam para ele.
Ele pegou um punhado de sal grosso e riscou um círculo no chão em volta da cadeira onde a gente estava. Mandaram ninguém sair dali até o dia clarear. Botaram faca virada com o fio para fora, nos 4 cantos da sala, vela acesa virada para a porta, e começaram uma reza que era metade oração, metade conversa com a terra. Disseram assim: o que é da terra fica com a terra. O que é do homem fica com o homem, cada um no seu lugar. Ana arregalou os olhos. E adiantou? A coisa não entrou na casa naquela noite, respondeu. Mas levou um boi, como eu contei, e deixou a marca dela na plantação. Deu de ombros. Às vezes o máximo que dá para fazer é sobreviver e pagar o preço. Seu Laurentino respirou fundo. Então vamos fazer o que está ao nosso alcance. Ergueu o queixo, decidido. Ritinha, pega o saco de sal na cozinha, aquele que sobrou do curral. Ana, traz as facas da gaveta grande. Até faca sem fio serve, o que importa é a intenção. Zé, você sabe a reza? O vaqueiro assentiu devagar. Sei o que ouvi o velho falar. Não sei se sai igualzinho, mas sai parecido. Começaram a se mexer, cada um no seu afazer, com movimentos rápidos, quase desesperados. O barulho no galpão parecia acompanhar, como se a coisa sentisse que, ali dentro, o povo estava se preparando de algum jeito. Dona Ritinha chegou com o saco de sal grosso, despejou uma boa porção na mão calejada de Laurentino. Ele se abaixou, começou a riscar um círculo em volta da mesa, abrangendo as cadeiras onde ficariam. Todo mundo aqui dentro, ordenou. Ninguém fica de fora desse círculo. Ana correu, quase derrubando a lamparina, e se enfiou numa cadeira. João puxou outra, sentando ao lado dela. Dona Ritinha veio por último, ainda segurando o terço. Seu José Bento ficou na cadeira mais próxima da porta, mas sem sair do anel de sal. Quando Laurentino terminou, o círculo parecia tosco, torto em alguns pontos, mais grosso em outros, mas estava fechado. E se faltar um pedacinho? Perguntou Ana, encarando uma parte em que o sal quase não se encontrava. Fé entra onde o sal não dá conta, respondeu o avô, tentando sorrir de canto de boca. As facas foram distribuídas, uma encostada no pé da porta, outra junto à janela, uma terceira apontando para o corredor que levava para os quartos e a última perto do retrato de São José. O vaqueiro respirou fundo, ajeitou o chapéu e começou a reza. Não era das que se aprendem em catecismo, nem das que se repetem em missa. Era uma coisa antiga, arrastada, que misturava santo com vento, anjo com raiz de planta, um português moído, que lembrava ladainha de feira, promessa de beato e conselho de velha benzedeira. Pelo chão que nos aguenta, começou ele, pela água que já passou por essa terra, pelo suor que essa gente já derramou aqui, pelo que é bicho, que volte para o campo, pelo que é espírito, que siga seu caminho, pelo que é coisa sem nome, que não ache morada nesta casa, cada um para o seu lado. O que é nosso, o que é teu, fica longe. Enquanto ele rezava, o som no galpão se alterou. Em vez de volta, começou a se concentrar num ponto só. Um arrastar insistente, raspando mais fundo, como se algo estivesse se encostando na parede, ouvindo. Numa das lamparinas, a chama se encolheu quase até desaparecer, como se alguém tivesse puxado o ar dela. Depois aumentou de novo num sobressalto. João olhou para o rosto de Ana. A menina mexia os lábios, acompanhando a reza, mesmo sem entender direito as palavras. Era como se ali fosse proibido ficar quieto por dentro. De repente, um som diferente cortou tudo. Não era arrastar, nem estalo, nem telha. Era um som que quebrava o peito. O mugido de um boi, alto, desesperado, vindo do curral. Um único mugido. Depois outro. Depois, mais nada. Ana levou a mão à boca, os olhos cheios de lágrima. É o Castanho, murmurou. Pelo som, é ele. Castanho era o boi mais antigo da fazenda, quase de estimação. Criado ali desde pequeno, obediente, cabeça quase humana na hora de entender ordem. Seu Laurentino fechou os olhos por um instante. Parecia que o mugido tinha raspado por dentro do coração dele. Fica aqui,
ordenou, a voz firme, apesar de embargada. Não adianta correr para lá agora. A gente não sabe o que tem entre a gente e o curral. O vaqueiro continuou a reza, agora mais forte, como se quisesse disputar volume com o mugido que ainda ecoava na memória. Pelo gado que nos deu vida, pela terra que ainda nos dá pão, que o que vier de fora não ache entrada, que pare no sal, que tropece no ferro, que se perca no vento. Todos estavam atentos ao som do lado de fora. Depois do último mugido, o silêncio caiu pesado sobre o curral. Nem chocalho, nem passo, nem nada. As vacas que antes berravam em coro agora pareciam ter calado de vez. Até os cachorros que rodavam o terreiro pararam de latir. O único som era o da reza e do vento, escapando por entre as frestas. O tempo parecia esticado. Minuto virava pedra. Uma das velas começou a escorrer cera de forma estranha, fazendo um caminho torto que lembrava os sulcos no chão que João tinha visto no milharal. Ele fixou o olhar na chama, como se pudesse segurar a sanidade ali. De repente, no meio de toda aquela tensão, o rádio chiou pela terceira vez. Dessa vez, ninguém tinha tocado nele, nem mesmo com o olhar. A estática veio mais alta, como se alguém tivesse girado um botão invisível para o máximo. Depois, no meio do chiado, a mesma voz de mulher surgiu, mas agora mais distorcida, mais grave, com um eco que não parecia coisa de aparelho. Ana! Chamou, arrastada. Eu tô aqui fora. Abre pra mamãe. A menina fechou os olhos com força, segurando o terço junto com a avó, como se quisesse se esconder dentro das contas. Não é ela, não é ela, não é ela. Repetia quase como um mantra. A voz insistiu. Deixa eu entrar, minha filha. Aqui tá escuro. Eu tô com frio. O vaqueiro ergueu a voz por cima do chamado. O que é da morte, que fique com a morte. O que é da vida, que fique com a vida. Nenhuma alma é permitida entrar pela mentira. O rádio deu um estalo. Por um instante, a voz pareceu irritada. As palavras perderam a forma, virando um amontoado de sílabas incompreensíveis, como se a lista de nomes tivesse enganchado na garganta de quem chamava. A estática cresceu, crescendo, crescendo, até que o som ficou insuportável, fazendo doer o ouvido. Num impulso, Laurentino pegou o rádio com as duas mãos e jogou com força no chão, no meio do círculo de sal. O aparelho se espatifou, espalhando pedaços, fio, botão. O chiado parou na hora. Um silêncio tão brusco que quase deu saudade do barulho. Esse trem não fala mais dentro da minha casa, não, decretou ele. Ninguém teve coragem de comentar que o rádio estava desligado desde o começo da noite. Lá fora, no galpão, alguma coisa finalmente pareceu decidir o que queria fazer. Ouviu-se o barulho de saco rasgando. Muitos de uma vez, grãos rolando, sacos deslizando, um arrastar circular, como se algo tivesse se enrolado ali no meio, abraçando todos os montes ao mesmo tempo. Depois, um som que ninguém soube descrever com precisão. Era como se centenas de bocas mastigassem ao mesmo tempo, sem pressa, ruminando um alimento que não era feito para boca nenhuma daquelas. O cheiro de ferrugem voltou, mais forte, atravessando paredes, misturando com o cheiro de milho seco e poeira antiga. Dona Ritinha apertou a mão da neta, tentando trazê-la de volta para o corpo, porque a menina parecia querer escapar pelos olhos. Olha para mim, Ana, falou firme. Não olha para a janela, não, olha só para mim. A gente está aqui, entendeu? Aqui dentro, junto. É isso que importa. O tempo foi passando. Ninguém sabia dizer quanto. Podia ter sido meia hora, podia ter sido a noite inteira. O arrastar no galpão diminuiu aos poucos. A mastigação foi rareando, como se o apetite estivesse sendo saciado, ou o interesse estivesse mudando de lugar. Em algum momento o som parou por completo. Ficou só o vento lá fora e o farfalhar distante do milharal. Seu José Bento foi o primeiro a notar uma mudança diferente. Escutem, murmurou. Todos se calaram mais ainda, se isso era possível.
Longe, bem longe, depois do milharal, um galo cantou. Primeiro um, depois outro, mais adiante. Um coro tímido de madrugadinha começou a se erguer, como se o dia ainda estivesse pensando se vinha ou não. Mas alguns bichos já tivessem se adiantado. Ana abriu os olhos, sem se soltar do abraço da avó. Já está amanhecendo? Seu Laurentino olhou pela fresta da cortina, sem afastá-la demais. O céu ainda estava escuro, mas lá na banda do nascente, uma faixa mais clara começava a vencer o preto. Não era azul ainda, mas já não era breu. Tá querendo, respondeu. O vaqueiro respirou mais fundo, como se tivesse tirado um peso de cima do peito. Essas coisas não gostam de luz, não. Pelo menos não da luz de Deus. Se ajeitou na cadeira. Mas vamos esperar mais um bocado. Só saio daqui quando eu enxergar o terreiro sem precisar de lamparina. E assim fizeram. Ficaram calados, ouvindo o nascer do dia aos poucos. O galo chamando mais uma vez, as primeiras andorinhas fazendo risco no céu, algum bicho de noite se recolhendo. A chama das velas ficou menos necessária a cada minuto. Quando finalmente a claridade tomou conta da sala, deixando as lamparinas quase sem função, seu Laurentino se levantou. Tá bom. Olhou para o círculo de sal no chão, agora meio pisoteado, mas ainda inteiro. Até aqui, ele ajudou. Passou o pé, abrindo um pedaço no círculo. Agora a gente vai ver o que sobrou do que é nosso, disse. Ninguém discutiu. Saíram juntos, como um pequeno exército de gente cansada. João pegou a lanterna por hábito, embora a luz do dia já fosse suficiente. José Bento foi com a espingarda na mão, mas com o cano apontado para o chão. Ana insistiu em ir, e ninguém teve coragem de mandar ficar, porque a verdade é que ela já tinha estado ali a noite inteira em espírito. Quando abriram a porta, o ar fresco da manhã entrou como um abraço. Tinha cheiro de orvalho, de terra úmida, de estrume e de outra coisa por baixo, aquele mesmo cheiro metálico de ferrugem molhada, agora mais fraco, mas ainda presente. Os cachorros estavam todos encolhidos embaixo da varanda. Olhavam para os donos com um misto de alívio e culpa, como se pedissem desculpa por não terem feito mais. Mas eu, coisa nenhuma, ia deixar vocês chegarem perto daquilo, não, murmurou José Bento, passando a mão na cabeça de um deles. Foram primeiro para o curral. O portão de madeira estava escancarado, arrebentado para dentro. Uma das dobradiças tinha saído toda, como se alguém tivesse empurrado com força descomunal. Lá dentro, as vacas se amontoavam num canto, algumas tremendo, orelha caída, olho arregalado. Castanho não estava. No lugar onde o boi costumava dormir perto do coxo, o chão mostrava uma marca funda, circular, como se algo tivesse se enrolado ali, envolvido o animal, e depois se arrastado para fora, levando tudo que pegava. Não tinha sangue. Não tinha osso, só terra revirada e umas manchas escuras grudadas no tronco do curral. Ana sentiu os olhos encherem de lágrima. Ele gostava tanto de brincar comigo, murmurou. João apertou o punho, impotente. Desgraça de coisa. Cuspiu de lado, sem coragem de xingar mais alto. Ele foi pagamento, disse o vaqueiro com amargura, igual o boi da fazenda da cana. Essas histórias se repetem mais do que a gente pensa. Foram então para o galpão de mantimento. A porta estava encostada, mas não arrombada. O estranho era isso. Não tinha marca de pancada, de unha, de nada, só um escuro diferente na madeira, como se algo tivesse se esfregado ali muitas vezes. Quando Laurentino empurrou, o cheiro saiu primeiro. Cheiro de milho velho, umidade e podre. Lá dentro, parte dos sacos tinha sido rasgada. Um monte de grão se espalhava pelo chão, mas não com aparência normal. Alguns branquearam de um jeito esquisito, outros escureceram quase para o preto. Em certos pontos, o milho estava grudado, como se tivesse virado uma massa compacta, mole, respirando. No meio dessa bagunça, sulcos. Os mesmos sulcos que João tinha visto no milharal. Largos, fundos, sinuosos, desenhando caminhos estranhos pelo chão do galpão.
como se algo tivesse serpentado por ali, abraçando os sacos, provando um por um, escolhendo o que queria estragar. Dona Ritinha levou a mão ao nariz, enojada. Isso aí não presta mais nem para porco, constatou. João se ajoelhou, encostando 2 dedos num canto de milho escuro. Quando levantou, a ponta dos dedos vinha melada de um líquido viscoso, escuro, igual ao que tinha pingado no ombro dele na noite anterior. Ele estremeceu. É o mesmo trem, murmurou. O vaqueiro estudou o chão como quem lê letras. Ela entrou sem quebrar nada, concluiu. Pela parede, talvez. Pelo chão. Por onde a gente não vê. Saíram do galpão em silêncio. Sobrou o milharal. Ele estava ali, bonito, verde, brilhando sob a luz da manhã, como se nada tivesse acontecido. As fileiras iam longe, dançando de leve com o vento. Mas quando se aproximaram mais, deu para ver onde a coisa tinha passado. Não era um único caminho, eram vários. Algumas leiras estavam normais, espigas cheias, folhas abertas. Outras, porém, estavam negras, queimadas por dentro, espigas murchas, gotejando aquele caldo escuro. Em certos pontos, tinha áreas circulares de planta morta, como se tivesse caído um veneno do céu em forma de roda. Perto da cerca, no exato lugar onde João tinha saído na noite anterior, o chão continuava marcado com aquela espécie de pata indizível. Só que agora, além daquela primeira marca, havia outras. Várias. Algumas maiores, outras menores, como se aquilo tivesse dançado ali, indeciso, antes de ir embora. Ela rodou a casa, falou Ana baixinho, como se estivesse pensando se ia entrar ou não. Seu Laurentino fez o sinal da cruz, pela primeira vez naquele dia. Mas não entrou. O vaqueiro, olhando para o milharal, completou. Não dessa vez. Ficaram ali, por um tempo, só olhando o estrago, tentando entender o que fazer com uma plantação pela metade amaldiçoada. Cada pé preto parecia olhar de volta, como se fosse lembrança, aviso e ameaça ao mesmo tempo. O que é que nós vai fazer com esse canto aqui? Perguntou João. Se colher e misturar no resto, estraga tudo. Se deixar, fica apodrecendo, chamando mosca. Laurentino pensou, o rosto duro. Queima, disse por fim. Esse pedaço aqui, a gente queima. E não planta nada nesse chão por um bom tempo. Deixa esse canto para ela, se ela quiser. O resto é nosso. Ana olhou para o avô surpresa. Mas, e se ela achar ruim da gente mexer de novo no milharal? O patriarca endireitou o chapéu, ajeitando o peso das decisões no ombro. Ela que ache, respondeu. A fazenda é nossa, a terra é de Deus. Quem quiser ficar no meio disso, que arrume o seu pedaço. Eu dou esse canto aqui, apontou para as plantas negras. Esse ela pode ter, mas o resto não. Nada respondeu. Nem vento, nem arrastar, nem voz. Só o farfalhar leve das folhas saudáveis, como se a plantação respirasse aliviada em alguns pontos. Nos dias seguintes, o combinado foi feito. Eles queimaram o pedaço mortificado do milharal. O fogo subiu rápido, lambeu as folhas pretas, estalou espigas, fez uma coluna de fumaça escura se erguer no céu. Quem olhava de longe podia pensar que era só queimada comum, dessas que o povo faz para limpar terreno. Mas quem estava ali sabia que era outra coisa. Enquanto o fogo comia o milho amaldiçoado, o cheiro de ferrugem ficou mais forte uma última vez. Depois foi sumindo, sumindo, até restar só o cheiro de cinza e brasa. Nenhum vizinho apareceu para perguntar nada. Parecia que a própria estrada tinha decidido se afastar da fazenda Boa Esperança por uns dias. O boi castanho nunca foi encontrado. Nem rastro, nem osso, nem chifre. Os sacos estragados no galpão foram separados e levados para o mesmo canto queimado. Viraram carvão junto com o milho preto. O chão, naquele trecho, ficou escuro por semanas, mesmo depois da chuva. Seu Laurentino mandou refazer a cerca perto da saída do milharal. Mandou botar mais estaca, arame dobrado, não porque achasse que aquela coisa fosse respeitar cerca,
mas porque o coração dele precisava ver obstáculo onde tinha sido tão fácil passar. Na casa grande, João demorou um tempo para conseguir dormir direito. Qualquer barulhinho de telha, qualquer chiado de rádio, qualquer farfalhar de cortina já fazia ele pular da cama. Em algumas noites, ele jurava, deitado, olhar para o teto e lembrar do peso escorregando por cima da sala. Ana, por um bom tempo, não conseguiu ficar sozinha em nenhum cômodo. Até para buscar a água, chamava a avó. Às vezes, acordava de madrugada chorando, dizendo que tinha ouvido a voz da mãe chamando do terreiro, pedindo para abrir a porta. Dona Ritinha a abraçava, rezava junto, passava a mão no cabelo da menina até o choro virar soluço e o soluço virar sono. Seu José Bento começou a deixar um punhado de sal grosso em cima da mesa, como se fosse enfeite. Quando questionado, só respondia: mal não faz. O rádio, partido em pedaços, foi deixado num canto por uns dias, até que Ana pediu para o avô jogar fora. Tinha medo até de olhar para aquilo. Ele atendeu, jogou os pedaços num buraco mais afastado, junto com o entulho velho. Cobriu com terra, e por muito tempo ninguém teve coragem de pôr outro rádio na sala. Aos poucos, a vida foi retomando um tipo diferente de normal. O trator voltou a funcionar como se nada tivesse acontecido. João mexeu, trocou uma coisa aqui, outra ali, e o motor pegou de primeira. Nunca vi, ele dizia. A máquina para na noite da assombração e volta como se tivesse tirado férias. Mas, depois daquele dia, Laurentino estabeleceu uma regra. Ninguém mais trabalhava na roça depois do sol começar a deitar. Tratorista, vaqueiro, ajudante, todo mundo tinha que estar de volta antes da sombra do morro bater na frente da casa. Serviço demais, a gente pega no outro dia. Decreto dele. Eu não discuto mais com a noite. O pedaço queimado do milharal ficou sem plantar por 3 anos. Cresceu um mato ralo, depois umas flores daninhas, depois umas tiriricas. Ninguém mexia ali. Era como se aquele chão tivesse virado um tipo de cemitério sem corpo, mas cheio de memória. De vez em quando, algum curioso perguntava: e aquele canto ali, por que não planta? João olhava de soslaio, coçava a nuca. Tomou praga, respondia curto. Quem morava na fazenda sabia que a praga não era praga de inseto nem de fungo, mas de coisa que não cabia em dicionário. O tempo passou. Ana cresceu, foi estudar na cidade, voltava de vez em quando nas férias e sempre dava uma volta pelo terreiro, olhando de longe o pedaço de milharal onde tudo tinha acontecido. Algumas noites, já moça feita, ela sonhava com a voz na estática dizendo seu nome. Acordava com a sensação nítida de que alguém ainda estava chamando de algum lugar. Um dia, contou isso para o vaqueiro. Às vezes, eu ainda escuto. Lá no fundo, como se fosse de outro quintal, outra fazenda. Confessou. O senhor acha que aquela coisa foi embora mesmo? Ele ajeitou o chapéu, olhando para o horizonte, onde o verde da plantação encontrava o céu. Eu acho que ela nunca é de um lugar só, respondeu. Igual vento, hoje sopra aqui, amanhã já está fazendo poeira em outra estrada. Depois completou. A gente só precisa torcer para quando ela resolver voltar para a banda de cá, não achar mais ninguém distraído no meio do milharal. Anos mais tarde, numa conversa de feira, Laurentino soube que, numa fazenda bem longe dali, do outro lado da serra, um vaqueiro jurava ter visto uma sombra grande, sem forma, andando no meio de um canavial. Diziam também que um boi tinha sumido sem rastro e que parte da plantação amanhecera preta. Ele ouviu, calado, sem se meter. Quando voltou para casa, aquela noite, olhou para o milharal da Boa Esperança, agora menor, mais espaçado, como se a terra tivesse sido plantada com respeito medido. Se aproximou da cerca, encostou a mão na madeira, falando baixinho, quase como quem conversa com gente. O que é da gente, é da gente. O que é teu, segue teu caminho. O vento soprou de leve, sem maldade. As espigas farfalharam num ritmo manso.
Nenhum cheiro de ferrugem veio no ar. João, já com uns fios de cabelo branco, encostado no trator, observou o patrão de longe. "O senhor ainda pensa nela, né?" perguntou sem rodeio. Laurentino demorou um pouco. "Tem noite que eu sonho, sim", admitiu. "E na maioria dos sonhos, ela não tem olho, nem forma, nem voz. É só uma sensação de cerco." O tratorista balançou a cabeça, compreendendo. "Eu também. Às vezes estou no meio do barulho do motor, parece que o som muda, fica igual aquele arrastar. Aí eu desligo, olho em volta, e é só eu e o milho mesmo", coçou o queixo. "Mas no fundo, eu sei que uma noite daquela a gente só vive uma vez. Se viver outra, não sai inteiro." Do lado de dentro da casa, Ana, agora adulta, mexia num armário antigo e achou, meio esquecido num canto, um pedacinho de plástico rachado com um botão grudado. Era resto do rádio. Ela pegou, virou na mão, sentiu um arrepio subir pelo braço. Por instinto, levou o pedaço até o ouvido. Nada. Só o eco distante da casa, do vento, da vida seguindo. Sorriu de canto. "Aqui não mais", disse baixinho, devolvendo o pedaço para o fundo da gaveta. À noite, quando as luzes se apagaram e o céu encheu de estrela de novo, a fazenda ficou em silêncio. Um silêncio diferente daquele de antigamente, mas, ainda assim, silêncio de quem conseguiu atravessar uma história grande demais para caber só numa família. Algumas pessoas, anos depois, ainda juravam ver em certas madrugadas um clarão estranho lá para os lados da serra, longe, em outro campo, outra plantação. Diziam que era relâmpago seco. Outros cochichavam que era a coisa mudando de roçado. Na fazenda Boa Esperança, ninguém mais discutia muito. Respeitavam a noite, respeitavam a terra. E quando alguém em volta da mesa pedia para contar aquela história da coisa no milharal, sempre vinha a mesma resposta. "Essa não é história para qualquer hora, não", diziam. Porque quando a gente fala muito o nome de certas coisas, elas lembram da gente. Mas de vez em quando, baixinho na varanda, quando o vento estava manso e o milharal parecia dormir, alguém arriscava contar, e a história se espalhava, indo parar na boca de quem nunca pisou naquela fazenda. Chega uma hora que ninguém mais sabe direito. Foi verdade pura, foi exagero de vaqueiro, foi medo de tratorista, foi sonho de menina, ou foi tudo junto? Na dúvida, quem ouvia passava a evitar milharal de noite, porque, afinal, tem coisa que a gente só precisa ouvir uma vez para aprender. E você aí, do outro lado, já sentiu que alguma coisa rondava sua casa, seu quintal ou seu sítio, bem naquelas horas da madrugada em que o mundo parece prender o fôlego? Já teve a sensação de estar sendo observado no meio do mato sem ver ninguém? Conta nos comentários o que já aconteceu contigo. E não esquece de se inscrever no canal Uma Vez Me Contaram, deixar o like e compartilhar essa história com aquele amigo que adora dizer que não acredita em nada disso. Vai que, numa noite qualquer, ele resolve atravessar um milharal sozinho.